Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero trazer para vocês uma leitura que eu estou fazendo no momento, que é da A Máquina do Tempo, do Wells. Na verdade é uma releitura, né? Eu já li essa obra e eu gosto bastante dessa obra, então eu estou fazendo a releitura, né? E eu queria compartilhar com vocês, não exatamente trechos da obra em si, mas trechos do prefácio que o Braulio Tavares escreveu para esta obra aqui, que é da edição Alfaguara, tá? Que é da Alfaguara. E eu gostei bastante desse prefácio, do que ele escreveu aqui nesse prefácio, e eu queria compartilhar com vocês alguns trechos, portanto, desse prefácio, tá bom? Então vamos lá. O Braulio diz o seguinte: inúmeros ensaístas já apontaram a coincidência de ser 1895 o ano deste livro de Wells e o da invenção do cinema pelos irmãos Lumière. Duas máquinas do tempo que brotaram de um mesmo caldo cultural de ideias, dois sintomas de um fim de século em que o homem começou a se sentir capaz de acelerar o tempo, retardá-lo, fixá-lo, fazê-lo retroceder. Quando o viajante no tempo, no romance de Wells, lamenta não ter levado consigo uma Kodak, temos um breve choque de anacronismo, porque pensamos na Kodak como uma contemporânea nossa e não de Wells. Mas é justamente o contrário. A história da ficção científica considera o livro de Wells um marco pelo fato de, pela primeira vez, a viagem no tempo deixar de depender dos recursos fantasistas clássicos, um sonho, uma visão, uma poção mágica, uma hibernação prolongada, um transporte involuntário por meios desconhecidos, para instituir modernistamente a possibilidade de um mecanismo controlado pelo passageiro, que pode assim deslocar-se na direção que quiser, parando de bem entender e retornando ao ponto de partida quando lhe for conveniente. Um automóvel para viajar no tempo, em outras palavras. Relendo a obra, no entanto, constatamos que seu caráter inovador repousa menos no hardware, a máquina em si, cujo modo de funcionamento não é explicado em momento algum, do que no software. A cuidadosa e, em certa medida falaciosa, argumentação do viajante no tempo sobre as 4 dimensões e a possibilidade de alguém se deslocar na quarta com a mesma facilidade com que se desloca nas outras 3. Wells é de um laconismo espantoso quanto ao que faz sua máquina se deslocar no tempo. Qual a fonte de energia? De que maneira o mecanismo desprende sua matéria da seta do tempo? Tudo o que sabemos é que tem alavancas para impulsioná-lo rumo ao futuro ou ao passado, além de um mostrador para registrar os dias, outro para os milhares de dias, outro para milhões e outro para milhares de milhões. Não é de admirar que Júlio Verne protestasse com irritação contra a literatura de Wells. Ele inventa. Verne se recusaria a sugerir uma máquina cujo funcionamento não pudesse ser explicado de modo satisfatório. A máquina de Wells, contudo, é de uma natureza literária diferente do submarino do Capitão Nemo ou do balão do Dr. Ferguson. Sua descrição lembra menos um veículo do que um objeto decorativo ou artístico, como uma caixinha de música ou um ovo Fabergé. A adaptação cinematográfica de George Pell, 1960, recriou essa máquina com design de William Ferrari, transformando-a numa espécie de trenó metálico com um painel de controle, um assento e, num detalhe ausente no livro, um enorme disco rotatório por trás do assento, disco que se põe a girar quando a máquina é acionada. É um dos mais belos artefatos do cinema steampunk e reforça o sentido Art Nouveau, ornamental e puramente estético do engenho imaginado por Wells. Não é um maquinismo utilitário, é uma obra de arte com peças mecânicas. Depois que Wells nos acostumou a ver o tempo como uma quarta dimensão, a ficção científica passou décadas glosando esse mote. O tempo foi espacializado de todas as maneiras, com as viagens dos crononautas sendo descritas em forma de deslocamentos de um ponto ao longo de uma linha reta. O exemplo mais extremo dessa tendência é o romance de Isaac Asimov, O Fim da Eternidade, 1955, em que a viagem ao longo dos séculos é efetuada numa espécie de elevador, o que dá ao tempo a aparência de um gigantesco arranha-céu em que os viajantes, como ascensoristas, se deslocam num túnel vertical. Asimov formata o seu tempo a partir de uma visão linear que descende diretamente da de Wells em A Máquina do Tempo. Essa mesma visão linear produziu metáforas geométricas, como as bifurcações temporais, os laços ou loops provocados pelo retorno de um personagem ao próprio passado, o conceito de tempos ou universos paralelos e incomunicáveis. O tempo passou décadas sendo descrito por elementos básicos da geometria. O
livro de Asimov também é a ilustração de um paradoxo talvez inevitável nas histórias de viagem no tempo. Quanto mais a narrativa vai e vem no tempo, mais ela tende a se prender a um espaço restrito. O viajante da obra de Wells circula por apenas alguns quilômetros em torno do local de origem de sua casa, no subúrbio londrino de Richmond. Não obstante, seus juízos a respeito do mundo do futuro são abrangentes, fazendo generalizações sobre a humanidade, como se o que acontecia à beira do Tâmisa estivesse ocorrendo igualmente na Ásia, na América e em toda parte. Há uma boa dose de anglocentrismo ou eurocentrismo nisso, semelhante ao que ocorre em A Guerra dos Mundos, 1898, em que a invasão marciana se concentra nos arredores do local onde o próprio Wells morava na época. Esse centralismo geográfico, no entanto, deve-se tanto a questões literárias quanto ao comodismo cultural. Quando na década de 90 William Gibson negociava os direitos de seu Neuromancer, 1984, para a criação de um game, os roteiristas perguntavam-lhe sobre o entorno de Sprawl, o conglomerado urbano onde ocorre a ação do romance, e Gibson respondia: "Não tenho a menor ideia do que estaria ocorrendo em Cleveland ou qualquer outro lugar. Pensei apenas na história que estava contando." Escritores como Júlio Verne ou J.R.R. Tolkien têm mentalidade sistematizante, catalográfica e sentem-se na obrigação de cobrir todas as áreas da realidade que imaginaram. Escritores de temperamento intuitivo e visionário como Wells e Gibson preocupam-se menos com essas filigranas de verossimilhança e jogam-se por inteiro na história a ser contada, como se somente ela importasse. Então, pessoal, esses foram alguns trechos do prefácio do Braulio Tavares para a obra A Máquina do Tempo, nessa edição aqui que eu tenho da Alfaguara, e que eu achei bastante interessante. Espero que vocês também tenham gostado, tenham achado interessante também. Depois me digam o que vocês acharam aí. E por hoje é isso. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!